Fala galera, eu sou Yuri Costa e seguimos vendo a última crônica de Nárnia, a última batalha. As esperanças já eram bem baixas agora que o macaco tinha dito na frente de todo mundo que havia um jumento por aí tentando se passar pelo Aslan. Como se ele não tivesse nada a ver com isso, né? E com certeza eles estavam tramando alguma coisa com essa história de só um de cada vez poder entrar no estábulo para ver o Tashlin frente a frente. Mas mesmo os Calormanos se assustaram com o que aconteceu com o gato ruivo quando entrou e saiu 10 vezes mais rápido, mas sem a habilidade de falar, se tornando um gato comum. Isso causou um pânico tão grande nos bichos que parecia que ninguém mais ia se arriscar a fazer isso. A não ser Emmett, um jovem Calormano, se fez ouvir no meio da multidão e disse que ele queria muito entrar para ver Tash, a quem ele serviu a sua vida toda. O Tarkaan tentou dissuadir o menino, mas ele estava irredutível, e não vendo outra escolha, ele deixou o garoto entrar. Alguns segundos depois, a porta foi aberta novamente e um Calormano de armadura foi arremessado porta fora. Os bichos não estavam perto o suficiente para ver que não era o Emmett, mas um outro Calormano qualquer. E aí o macaco se aproveitou disso para dizer: viram? O garoto quis entrar e acabou morto. Mais alguém aí quer se arriscar diante do Tashlin? Que tal o javali? Tragam ele aqui. Quando Tyrion viu que a vida de mais um narniano fiel corria perigo, ele desembainhou a espada, pulou na frente de todos e disse: sou Tyrion, rei de Nárnia, e vou provar como esse macaco é um trapaceiro, o Tash é um demônio e esses Calormanos merecem a morte. Se alguém aqui é leal a Nárnia, então que lute ao meu lado. E assim começou a última batalha das terras de Nárnia. O Tyrion arremessou o macaco manhoso porta dentro do estábulo e todos viram uma luz esverdeada muito forte e um som horrível de um pássaro. O problema é que poucos animais atenderam o seu chamado. Muitos ficaram com tanto medo de toda a situação que simplesmente fugiram do campo de batalha e outros tomaram partido dos Calormanos por medo do tal Tashlin. Enfim, só alguns poucos fiéis é que vieram ao seu auxílio. Alguns roedores seguiram para libertar os cavalos e todos os cães se apresentaram, leais como sempre. Eles estavam lutando bravamente, mas eles precisavam alcançar uma posição melhor no campo de batalha, senão eles iam ser todos arremessados porta dentro do estábulo. Eles então correram em direção a um enorme rochedo. A Gil ia acertando vários Calormanos com as suas flechas, a águia sagaz ia cegando eles, e o Tyrion, o Eustáquio e os demais iam atacando como podiam. Eles conseguiram chegar no rochedo e os cavalos finalmente estavam chegando no campo de batalha, mas quando os anões os viram galopando, eles pegaram seus arcos e mataram todos eles. O Tyrion não conseguia acreditar naquilo. Os anões continuavam afirmando que eles não estavam de lado nenhum e atacavam tanto narnianos quanto Calormanos, porque eles iam lutar só por eles mesmos e não seriam mais enganados por ninguém. Mas se já não bastasse a dificuldade da luta como as coisas estavam, reforços Calormanos começaram a chegar ao som dos tambores. Os narnianos lutaram e deram tudo que eles tinham, mas a derrota parecia inevitável. Um a um foi sendo arremessado pelas terríveis portas do estábulo. Primeiro o Eustáquio, depois os 11 anões, aí a Gil e tantos outros. Já o Tyrion continuava a lutar até se ver frente a frente com o próprio Tarkaan. Percebendo a oportunidade, ele jogou a espada de lado e se jogou sobre o adversário, se arremessando junto com ele para dentro das portas do estábulo. Afinal, se esse ia ser o seu fim, então ele ia levar o capitão adversário junto com ele. Mas quando ele abriu os olhos, ele se deu conta que o estábulo por dentro não era nada parecido com o que ele esperava. Primeiro, que era um lugar enorme, e segundo, que não era escuro, pelo contrário, era claro como o dia. Ele correu os olhos para o Tarkaan, que estava prostrado no chão, e então ele viu o porquê. Acontece que o próprio Tash se aproximou e lhe cobrou: então, Rish da Tarkaan, você não me chamou até aqui? O que tem a dizer? Mas o Calormano só conseguia tremer. Então o Tash o pegou pelo bico, o colocou sob seus 4 braços, e então alguém apareceu e os expulsou em nome de Aslan. E Tash, assim como o Tarkaan, desapareceram no ar como fumaça. O coração de Tyrion disparou. Era o grande rei Pedro, a quem não muito tempo atrás ele havia visto em um sonho. E não só ele, mas os 7 autênticos reis e rainhas de Nárnia estavam diante dele, inclusive a Gil e o Eustáquio.
e só aí ele reparou como estava todo mundo limpo e bem vestido, inclusive o próprio Tyrion. Feitas as apresentações, o Tyrion notou que, segundo as lendas antigas, ainda estava faltando alguém. Cadê a Susana, a primeira irmã do grande rei Pedro? Então eles contaram a triste notícia de que a Susana já há alguns anos não era mais amiga de Nárnia e que sempre que eles tocavam nesse assunto, ela tratava toda essa história como uma fantasia de criança. Mas o Pedro não permitiu que eles ficassem falando desse assunto desagradável e sugeriu que eles comessem de um fruto que parecia muito apetitoso de uma árvore ali perto. Nesse instante, o Tyrion percebeu que ele estava vivendo a aventura mais incrível de toda a sua vida. Que lugar maravilhoso era aquele? Como que dentro de um estábulo podia ser tão grande e tão lindo? Já sabe, né? As respostas para essas perguntas só na terça que vem, aqui no quadro Uma Ponte para Nárnia. Não esqueçam de curtir o vídeo e que o verdadeiro Aslan venha e nos salve.